vocês. Amados irmãos e irmãs, boa noite, a paz. Eu me chamo Vanusa, faço parte desse grupo de oração, já está se caminhando aí já para os seus 5 anos, glória a Deus. Sou casada, tenho uma filha que está lá agora participando no grupinho de oração. E hoje eu vim partilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui, a irmã iniciou o momento de louvor. Eu pude perceber que a assembleia está um pouco cabisbaixas. Eu não sei o que aconteceu na sua vida hoje, no dia de hoje, mas o Senhor sabe. E eu creio que cada um de nós, em qualquer situação, em qualquer circunstância, já sofreu uma humilhação. Mas o Senhor Jesus, Ele hoje vem nos dizer que todos os humilhados serão exaltados. Amados irmãos, o inimigo às vezes ele cria situações, ele às vezes cria discórdias em nossas famílias. O inimigo, ele tenta de alguma forma nos humilhar. Às vezes ele consegue nos humilhar, mas o Senhor permite essa humilhação para que eu e que você sejamos exaltados. Não sou eu, Vanusa, que estou dizendo para você hoje, mas é o próprio Jesus, porque foi o Senhor que me deu a palavra dele. O tema de hoje, amados irmãos, o Senhor trabalhou junto comigo para a gente trabalhar nesta noite em 2 situações. A primeira situação do tema, eu vou dizer o tema todo, mas agora a gente irá trabalhar a primeira parte desse tema. Os humildes serão exaltados e os cativos serão libertos. Não é Vanusa que está dizendo que os humildes serão exaltados, amados irmãos. É o próprio Jesus que disse na noite de quinta-feira, quando a gente se reuniu, o Senhor primeiro disse para nós: meus filhos, os humildes serão exaltados e os cativos serão libertos. A primeira palavra que o Senhor trouxe para mim está lá em Ezequiel 21, o versículo 31. Ezequiel 21, versículo 31. Assim vai dizer a palavra de Deus para nós. Assim diz o Senhor Deus: retira a tiara, depõe a coroa, tudo vai mudar. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Amados irmãos, o Senhor vem dizer para nós nesse primeiro momento que tudo vai mudar. Aquela situação que o inimigo criou para te humilhar. Talvez hoje você veio aqui sofrer uma humilhação, mas o Senhor vai dizer para mim e para você que os humildes serão exaltados e aqueles que são exaltados serão humilhados. Amados irmãos, eu não sei o que se passa no teu coração agora, mas o Senhor sabe. E se o Senhor trouxe esse tema para nós nesta noite, é porque o Senhor queria falar com você que está aqui nesta noite hoje. Tantas pessoas receberam o convite, tantas pessoas foram chamadas para estar aqui nesta noite, mas o Senhor quis que você estivesse aqui nesta noite, porque Ele quer dizer para você: meus filhos, hoje eu vos exalto. Independente da situação em que você está vivendo, independente da situação que você viveu hoje, o Senhor lhe exalta.
diante desta situação. O Senhor te exalta diante do que aconteceu hoje ou que aconteceu lá atrás. Amados irmãos, talvez o Senhor quer fazer algo na tua vida hoje. Vocês precisam permitir. Vocês precisam dar essa abertura. E hoje, no momento do louvor, eu pude perceber isso. Hoje nós estamos meio assim, cabisbaixos. Talvez por alguma situação. Talvez por aquilo que já se passou há muitos anos e hoje o Senhor vem recordar a você aquela humilhação que o inimigo fez você passar. O Senhor diz para você: meu filho, minha filha, hoje eu te exalto diante dessa situação. Amados irmãos, o Senhor trazia ao meu coração quando eu preparava essa pregação a palavra humilde. Não é uma pessoa pobre. Não é uma pessoa que às vezes os outros lá fora dizem que não tem nada. A palavra humilde que o Senhor trouxe ao meu coração tem um outro significado hoje para nós. Não para aquelas pessoas que não têm nada. A palavra humilde, o Senhor quer nos dizer hoje: meus filhos, tornem-se humildes. Humildes nas suas atitudes, humildes nos seus pensamentos, humilde nos seus atos, humildes. Hoje o Senhor quer falar para cada um de nós um significado totalmente diferente para a humildade. O Senhor pede para cada um de nós que a partir de hoje nós nos tornemos mais humildes, mais acolhedor, humilde em acolher o outro, humilde em poder passar para o outro aquilo que você está passando. Talvez a gente às vezes se envergonha com algumas situações, mas o Senhor nos convida nesta noite a nos tornarmos humildes, em poder falar, chegar com o outro e partilhar aquilo que você está passando. O Senhor hoje nos torna, amados irmãos, cada vez mais irmãos. E irmãos é para isso. É para um ajudar os outros. E para que o maior exemplo a quem nós devemos seguir, o maior exemplo que foi de Jesus. Jesus o próprio, humilde, uma pessoa de exemplo de muita humildade, amados irmãos. Outro sentimento que o Senhor trouxe ao meu coração e está aqui na palavra dele. Está em Mateus 4. A tentação no deserto. E às vezes o inimigo, ele nos tenta. O Senhor Jesus, ele foi tentado a todo momento, até o fim. E o que aconteceu com Jesus? Ele foi exaltado, amados irmãos. Ele foi exaltado. Hoje o Senhor nos convida, diante das situações em que o inimigo criar, nos tentar, nós sermos fortes, porque lá no final nós seremos exaltados, porque é o próprio Jesus que irá nos exaltar, não é o inimigo, porque o inimigo, ele às vezes tenta se exaltar, mas ele é humilhado. Ele é humilhado cada vez mais pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o Senhor vem dizer para mim e para você, amados irmãos: meus filhos amados, hoje eu vos exalto. Hoje eu vos exalto. Talvez, amados irmãos, o Senhor, naquela primeira tentação em que o inimigo fez com ele, o Senhor, ele tinha o poder de acabar com o inimigo naquele momento. Mas o Senhor, ele foi tão humilde, amados irmãos,
que ele disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Até em suas palavras, o Senhor foi humilde com o inimigo. E por que eu e você não pode nos tornarmos cada vez mais humildes? Talvez a gente, em uma simples situações que o inimigo cria, a gente tenta chutar o balde e se escabelar. Mas o Senhor nos ensina essa humildade. Diante dos sofrimentos, diante das tentações, se tornem humildes, porque no final você será exaltado. Amados irmãos, não é Vanusa que está dizendo para você hoje. É o próprio Jesus que diz, através da palavra dele. E o segundo momento em que o Senhor ia preparando junto comigo esta pregação, e os cativos serão libertos. Qual é o significado de cativos? É aquela pessoa que perdeu a sua liberdade. O significado de cativo é aquela pessoa que está no cativeiro, que está em uma situação aprisionada. O Senhor diz para mim e para você hoje: e os cativos serão libertos. O Senhor não escutou. O Senhor disse para nós hoje, amados irmãos, é hoje: os cativos serão libertos. Tome posse dessa libertação hoje. Tome posse, amados irmãos, dessa libertação hoje. O inimigo cria situações para nos aprisionar. E por que eu falo inimigo? Porque gente de bem não faz isso. Gente de bem, gente que caminha na presença de Deus, não nos aprisiona. Porque o próprio Jesus nos diz e nos dá toda a liberdade para escolhermos aquilo que nós quisermos. O próprio Senhor Jesus nos diz hoje: e os cativos serão libertos. O que acontece na tua vida hoje que lhe deixa aprisionado, meus irmãos? O Senhor diz para mim e para você hoje: os cativos, aquilo que lhe deixa aprisionado, aquilo que lhe aprisiona, aquilo que lhe acorrenta, hoje eu liberto. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, amados irmãos. Não é Vanusa que está dizendo isso, não. É o Senhor Jesus que nos diz essa verdade. Aquilo que lhe aprisiona, aquilo que lhe deixa hoje em cativo, eu liberto. Tome posse. E a segunda palavra que o Senhor me deu, diante disso, lá em Jeremias 30:8, vai dizer assim: o Senhor para nós. Tome posse dessa palavra, meus irmãos. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: quebrarei a canga que está em teu pescoço, arrebento também as correntes que te prendem, para que esses estrangeiros não mais vos escravizam. E quem é os estrangeiros em nossas vidas? Amados irmãos, o estrangeiro é aquele que vem, tem uma passagem, não é verdade? Já está falando estrangeiros. Estrangeiros, ele não mora em um lugar. O estrangeiro, ele vem, lhe dá algo, ou faz algo, ou lhe oferece algo e vai embora. Isso é um estrangeiro. E o Senhor diz para nós, para que esses estrangeiros não mais vos escravizem. Para que esse inimigo estrangeiro que passam em nossas vidas nunca mais nos escravizem. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E que você tome posse dessa verdade, amados irmãos, hoje. Que você tome posse dessa palavra, desse tema que o Senhor traz para nós viver nesta noite.
eu te exalto. Aquele que é humilde será exaltado. O Senhor diz para mim e para você, meus filhos amados, aqueles que são humildes serão exaltados. E aqueles que vivem em cativos serão libertos. É o próprio Jesus que fala isso. É o próprio Jesus que diz ao nosso coração nesta noite, amados irmãos. Tudo o que lhe deixava em cativeiro, hoje eu vos liberto. Aquela situação que você trouxe ao teu coração aí hoje. Aquilo que você passou há muito tempo lá atrás. E ainda você tem isso em teu coração. Aquela situação que você passou em sua família. Aquela situação em que você passou em seu trabalho. Tudo aquilo que te fez mal é um cativo. Tudo aquilo que te fez mal no passado, tudo aquilo que ainda vem te fazendo mal, tudo aquilo que te fez mal hoje, em nome de Jesus, o Senhor liberta. Porque é a própria palavra de Deus que fala para nós, amados irmãos. É o próprio Jesus que fala para nós. Meus filhos amados, vocês são os meus amados. Vocês são os meus escolhidos para estar aqui nesta noite hoje, ouvindo isso que eu estou dizendo para vocês. E que vocês, amados irmãos, eu digo por mim, quando eu preparava essa pregação, eu tomava posse. Eu estava nessa situação semana passada, numa situação de humilhação, numa situação de cativeiro. Eu vivi isso semana passada. Nós às vezes estamos aqui na frente e às vezes você olham para nós e pensa que a gente não passa nada disso. Nós somos tentados também. O inimigo tenta as nossas vidas, o inimigo tenta as nossas famílias. Mas nós sabemos que nós temos um Deus grandioso. Nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso e que diz para mim e para vocês: os humildes serão exaltados. E diante daquela situação que eu vivi semana passada, amado Deus, o Senhor me exaltou. Glória a Deus. Aquele cativo que eu vivi semana passada, o Senhor me libertou. Glória a Deus. É o Senhor que diz para mim e para você, amados irmãos. E se você crê nisso, e se você quer, e se você deseja isso nesta noite, amados irmãos, fica de pé. Fica de pé. E peça para que o Senhor olhe para essa situação. Talvez você não tenha vivido mais essa situação. Talvez você já viveu no passado. E se o Senhor traz para nós hoje, é porque ainda se encontra a ferida. Se o Senhor traz para nós nesta noite situações do passado, situações que a gente viveu até ontem, situações que a gente viveu hoje, é porque o Senhor quer e deseja te exaltar diante dessa situação, amados irmãos. É porque o Senhor quer e deseja te libertar desse cativo, dessa situação em que você viveu, ou que você vive até hoje. Tome posse, amados irmãos. E que você possa ir agora, nesse momento, ir sentindo verdadeiramente, mais uma vez, a presença do nosso Deus. Que você possa ir nessa hora, nesse momento, e revelando as coisas que o Senhor precisa libertar em tua vida. As coisas que o Senhor precisa de exaltar. Amados irmãos, peça ao Senhor Jesus. Peça que Ele venha como um bálsamo. Peça que Ele venha trazendo para você, revelando. Talvez a gente vê uma situação que às vezes a gente nem lembra mais. Mas a situação vai lhe deixando cada vez mais ruim. Peça ao Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que Ele revele em teu coração aquilo que lhe deixa mal.
aquilo que lhe aprisiona, que você talvez nem sabe o que é, mas Deus sabe. Peça, amados irmãos, que o Senhor liberte você desse cativo hoje. Peça ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, que Ele te exalte diante dessa situação. Diante disso que você viveu, amados irmãos. Diante dessa situação de sua família. Talvez você sofre hoje pela sua família. Talvez não seja nem coisa que acontece com você próprio. Mas de você estar presenciando as coisas em sua família, você sofre. Você se encontra aprisionado nessa situação. Peça para que o Senhor Jesus te liberte hoje desses cativos. Peça para que o próprio Jesus, amados irmãos, te exalte. Porque às vezes a gente não precisa de uma outra pessoa nos exaltar. Porque o Senhor diz que Ele, o próprio Jesus, irá nos exaltar. Então, para que nós iremos precisar da exaltação de um irmão ou de outro, se nós temos a exaltação do próprio Deus? Se nós temos o próprio Jesus que irá nos exaltar nesta noite, amados irmãos, e que você possa e sentindo mesmo a presença do Espírito Santo de Deus. E que você possa mesmo ir sentindo esse tocar. Hoje, amados irmãos, você irá sair daqui totalmente diferente. Hoje você vai olhar para aquela situação totalmente diferente. Um olhar diferente. Hoje você vai dizer para aquilo que você viveu, para aquela situação que o inimigo colocou em tua vida. Hoje você vai dizer: ei, hoje o Senhor me exaltou. Hoje o Senhor me libertou desse cativo. E que você possa já ir dizendo agora, amados irmãos: tome posse dessa exaltação. Tome posse, amados irmãos, dessa libertação. Que você diga aí agora, diante dessa situação: eu hoje sou liberta. Hoje o Senhor me exalta diante dessa situação. Hoje eu olho para essa situação com um olhar diferente. Hoje, amados irmãos, nós somos outras pessoas. Diante de tudo isso, diante que o Senhor trouxe e revelou aos nossos corações, para a honra e glória dele. E eu creio, amados irmãos, que tudo isso que o Senhor revelou aos nossos corações, um dia você irá testemunhar aqui. Porque o Senhor, Ele é desses. O Senhor, Ele vem, Ele revela, Ele exalta, Ele liberta, e depois nós iremos testemunhar. E Ele porque confirma. Ele, tudo é para Ele. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma palavra aqui que o Senhor me deu enquanto você pregava, que resume exatamente tudo que você falou, e eu fiquei dando glória a Deus aqui, porque Ele é maravilhoso até para falar: é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, ela está certa. Glória a Deus, Pai. No livro de Colossenses, está escrito assim, no versículo 13: vocês estavam mortos pelos pecados cometidos, e porque não eram circuncidados na carne, mas Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele perdoou todos os nossos pecados. Amém, Deus. Anulou o documento de dívida que havia contra nós, deixando de lado as exigências legais. E este documento fez desaparecer pregando-os na cruz.
Despojou os principados e as autoridades e os fez desfilar publicamente, triunfando sobre eles em Cristo. Amém, Jesus. Essa palavra vem falar exatamente isso. Deus pagou a nossa dívida, não somos cativos. Deus nos libertou e exaltou-nos diante dos principados e nos fez desfilar livres com o próprio Cristo. Amém. Porque a nossa culpa, a nossa humilhação está pregada lá, ó, na cruz que nós louvamos. É verdade, Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.